Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão para darmos início a mais uma aula de matemática do 8º ano do ensino fundamental. Vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. Aula de número 199 de matemática, quadriláteros. Beleza? Então, todo mundo atento aí para a nossa aula. Queridos alunos, professores, pedagogos, a aula de hoje ela é mais conceitual. Então, hoje nós não teremos cálculos, só mais definições. Beleza? Então, vamos prestar muita atenção porque entender essas definições e conceitos são muito importantes para o desenvolvimento de determinadas questões. Então, vamos à definição de quadriláteros. Quadriláteros são figuras planas com 4 lados e 4 ângulos, sendo os lados opostos paralelos entre si. Então, temos aqui os elementos de um quadrilátero. Lado são os segmentos de reta que contornam um quadrilátero. Então, nós podemos observar aqui na imagem ao lado, né, o segmento, destacar aqui com vermelho, segmento AB, o segmento BC, o segmento CD e o segmento AD. O segmento AD forma o lado A, o segmento AB forma o lado C, o segmento BC o lado B e o segmento CD o lado D. Então, são esses aí os primeiros, né, elementos aí do nosso quadrilátero. Vértices são os pontos de encontro entre os dois lados. Ou seja, nós temos o lado AB aqui e o lado BC, né? A interseção entre esses dois lados vão gerar o vértice B. Assim como o segmento AB com a interseção do segmento AD, forma o vértice A. O segmento BC e o segmento CD, a sua interseção gera o vértice C. E, por fim, o segmento CD e a interseção do segmento AD forma o vértice D. Perfeito? Ângulos internos são os ângulos determinados por dois lados consecutivos de um quadrilátero. Então, ó, essa região formada aqui, ó, por esses dois lados consecutivos aqui, o lado AB e o lado CD. Então, o ângulo interno é essa região aqui, ó, que eu estou destacando. Então, temos o ângulo referente ao vértice A, temos o ângulo referente ao vértice B, que é essa região aqui. Temos o ângulo interno do vértice C, que é essa região aqui. E, por fim, temos o ângulo interno do vértice D, que é essa região aqui. Então, são esses aí os nossos ângulos internos. Continuando aqui com os elementos do nosso quadrilátero, também temos os ângulos externos. São ângulos formados pelo prolongamento de um lado de um polígono. Ou seja, nós temos aqui o lado AD. O prolongamento dele é esse daqui, ó. E o ângulo externo vai ser a região formada no sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda. Então, ó, direita para a esquerda, tá aqui, ó. Então, esse daqui é o ângulo externo do vértice A. No sentido anti-horário, o ângulo externo do vértice B é essa região aqui, ó. O mesmo acontece com o prolongamento do segmento BC. No sentido anti-horário,
o ângulo externo do vértice C é essa região aqui, ó, que eu estou destacando. E, consequentemente, também no sentido anti-horário, o ângulo externo do vértice B é essa região aqui formada. Então, já vimos aí como se identificar o ângulo externo de um quadrilátero. Diagonais são segmentos de retas cujas extremidades são dois vértices não consecutivos de um polígono. Desta maneira, são segmentos de reta que ligam dois vértices e que, ao mesmo tempo, não são lados. Então, são esses segmentos aqui, que saem de um vértice ao outro não consecutivo. Então, temos aqui a diagonal F, que sai do ponto B, do vértice B ao vértice D, e a diagonal E, né, que é o segmento de reta que sai do vértice A até o vértice C, ou vice-versa. Agora vamos falar dos quadriláteros, né, em si. Paralelogramos. São polígonos de 4 lados em que seus lados opostos são paralelos. Classificam-se em... Aí nós temos retângulo com 4 ângulos retos e lados diferentes, que é esse cidadão aqui, ó. Então, quando nós falamos que os lados opostos são paralelos, nós estamos referindo a esses dois lados aqui, ó. Eles possuem a mesma distância ao longo dos seus lados. Ou seja, se aqui mede 3 centímetros, necessariamente o outro lado paralelo também vai medir 3 centímetros. Se esse outro lado aqui, opostos, né, mede 5 centímetros, o lado oposto a ele do outro lado também vai medir 5 centímetros. Outra característica aqui do nosso retângulo é que ele vai possuir também seus ângulos internos, todos eles medindo 90 graus, ou seja, são 4 ângulos retos. E nós sabemos que os ângulos retos medem exatamente 90 graus. Então, são essas características aqui do nosso retângulo. Paralelogramo aqui, no caso, ele vai possuir ângulos opostos e lados opostos congruentes. O que quer dizer? Aqui também nós temos aqui, esses dois lados aqui, vou destacar aqui com outra cor. Aqui vermelho, vão possuir as mesmas medidas, da mesma forma como o nosso retângulo. Assim como esses outros dois lados aqui opostos também vão possuir a mesma medida. O que distingue aqui, no caso, o paralelogramo do retângulo? É que no retângulo, os ângulos internos, todos eles medem 90 graus. E no paralelogramo isso não ocorre, né? Aqui, ó. Os lados opostos vão possuir a mesma medida. Ou seja, se esse ângulo aqui mede 60 graus, por hipótese, o outro necessariamente também tem que medir 60 graus. O mesmo ocorre com os outros dois, né? Se aqui medir 120 graus, esse ângulo aqui, necessariamente o outro também tem que medir 120 graus. Né? Porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos também de qualquer quadrilátero deve ser igual a 360 graus. Quadrado. O quadrado, além de possuir 4 ângulos retos, ele também possui lados iguais, né? Então isso daqui já não é novidade. Todos esses ângulos internos aqui são retos, ou seja, todos eles medem 90 graus. E o que o distingue aqui no caso do retângulo é que seus lados possuem a mesma medida, ou seja, se eu tenho um quadrado e um lado mede 2, necessariamente todos os outros lados também devem ser igual
a 2. E o losango possui ângulos agudos e obtusos e lados iguais. Então, ó, essas medidas aqui são iguais, todas elas são iguais, certo? E ele vai possuir dois ângulos agudos congruentes, certo? E dois ângulos obtusos também congruentes. Isso é uma característica do losango. Aí vem as propriedades. Diagonais congruentes, ou seja, possui a mesma medida. Então, ó, essas medidas aqui, ó, elas são iguais. Se uma diagonal mede 10 centímetros, necessariamente a outra diagonal também vai medir 10 centímetros. Perfeito? Segundo, os retângulos possuem dois eixos de simetria. Os eixos de simetria, pessoal, são esses eixos aqui, ó. Aqui nós temos um eixo de simetria e bem aqui nós temos um eixo de simetria. Seus ângulos adjacentes são, né? Cadê? Que é o centro do sistema, que é esse daqui. Beleza. Lados opostos congruentes, nós já vimos isso daqui, né? Se aqui é 4, aqui também é 4. Se aqui for 9, aqui necessariamente também é 9. Ângulos adjacentes suplementares. O que são os ângulos adjacentes? São os que estão ao lado do outro. Então, esses ângulos aqui, ó, um ao lado do outro, somando 2 a 2, são suplementares. O que quer dizer isso? Se eles são suplementares, a soma deles deve ser igual a 180 graus. E, de fato, assim o é. Nós temos 90 mais 90, 180. Ângulos opostos congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, necessariamente. Então, se aqui é 90, necessariamente do outro lado também tem que ser 90. Propriedade dos quadrados, né? As diagonais de um quadrado são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Perpendiculares entre si, no ponto médio, e estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. As diagonais são iguais. As diagonais são ortogonais. E as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Pessoal, tudo isso daqui, ó, nós vamos ver na próxima imagem agora, né? Ainda tem mais essas duas aqui, né? Elas são os eixos de simetria e as diagonais também cortam-se no ponto médio, que é o centro de simetria. Tá aqui, ó. Todos os ângulos são de 90 graus. As diagonais, que são esses dois segmentos aqui, um em vermelho e outro em azul, elas são bissetrizes dos vértices, ou seja, se o ângulo é de 90 graus, então, se está dividindo o ângulo ao meio, então nós vamos ter 45 graus de cada lado. Elas também são ortogonais, ou seja, elas vão formar, né, ângulos aqui, ó, de 90 graus. Elas possuem a mesma medida. Então, se de um lado uma diagonal tem 4 centímetros, necessariamente a outra também deve ter 4 centímetros. Elas se cruzam no ponto de simetria do sistema. Então, aqui, ó. Ou seja, estão dividindo bem ao meio. Que também vão ser ortogonais entre si. Então, são essas aí as características do nosso quadrado. Propriedade dos losangos. As diagonais de um losango são perpendiculares entre si e estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. Aí vem as propriedades, né? As diagonais são ortogonais, ou seja, estão formando ângulos de 90 graus. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. As diagonais são eixos de simetria. Se são eixos de simetria, elas vão cortar no ponto médio, que é o centro de simetria do próprio losango. Está aqui, ó. Então, ó, nós temos aqui as duas diagonais, uma em preta e outra em laranja. Elas são bissetrizes, então estão dividindo o
o ângulo ao meio. Então, se nós temos um ângulo aqui de 40 graus, né, ela está dividindo esse ângulo em duas partes iguais, ou seja, cada uma delas vai medir exatamente 20 graus. Elas são ortogonais entre si, então estão formando ângulos de 90 graus. Dividem o losango no eixo de simetria, que é o ponto médio, né, o ponto central da imagem, da figura do losango. Correto? Muito bem. Agora que estamos a par, né, dos conceitos, definições e propriedades dos quadriláteros aí, vamos colocar em prática esse conhecimento. Chegou o momento da nossa dinâmica local interativa. Dinâmica local interativa, questão 1. O que são e como se classificam os quadriláteros? Questão 2. Podemos afirmar que um losango é um quadrado? Letra B. E o inverso, um quadrado é um losango? Queridos alunos, boa atividade e nos vemos na nossa interatividade.
Muito bem, queridos alunos, estamos de volta agora para a nossa interatividade. Vamos desenvolver aqui as questões da nossa DLI, então, muita atenção. Questão número 1. O que são e como se classificam os quadriláteros? Beleza? Então, questão 1. São polígonos de 4 lados com lados opostos paralelos, classificando-se em quadrado, retângulo, paralelogramo e losango. Pessoal, nós temos aqui um quadro resumo dessa classificação, tá? Então, ó, não necessariamente todos os quadriláteros eles precisam ter lados opostos paralelos. Então, essa nossa primeira parte aqui, nós estamos falando aqui, né? Os trapézios têm pelo menos 2 lados paralelos. Esses trapézios aqui, né, no caso aqui, eles são os trapézios propriamente ditos, né? Que tem só 2 lados paralelos. Que isso daqui é uma outra história, essa situação aqui, tá? Já é um conteúdo para uma próxima aula. E esses nossos cidadãos aqui que foram comentados na aula de hoje. Paralelogramo, o retângulo, o quadrado e o losango. Esse daqui tem os lados opostos paralelos, ou seja, a distância entre eles é sempre a mesma. Perfeito? Muito bem. A questão número 2 diz o seguinte: podemos afirmar que um losango é um quadrado? Não. Daqui a pouco nós vamos ver essa justificativa aqui. E o inverso? Um quadrado é um losango? Sim. Por quê? Então temos aqui os quadriláteros que possuem todos os lados congruentes, ou seja, a mesma medida, recebem o nome de losango, sendo assim, todo quadrado também é um losango. Mas nem todo losango é um quadrado. Por quê? Isso acontece porque todo quadrado possui lados congruentes. Ou seja, os lados do quadrado necessariamente devem ser iguais. Mas nem todo losango possui ângulos retos. Vamos voltar lá na imagem do losango? Só para nós... Olha só. O quadrado, ele tem esses ângulos aqui, ó. Todos retos. Correto? No entanto, né? Apesar do nosso losango ter medidas iguais, né, dos seus lados iguais, nós vamos observar que nem sempre os seus 4 ângulos são todos retos. Então nós podemos afirmar que o nosso quadrado pode ser um losango, sem problema nenhum. Mas nem todo losango será um quadrado. Perfeito? Muito bem. Com isso, estamos concluindo aí a correção da nossa interatividade. Espero que todos tenham gostado da aula e até a próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.